Bem-vindo à Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez estamos juntos aqui na Primeira Igreja Batista do IPS para estudarmos a Palavra de Deus. Ficaria muito feliz em saber que você tem acompanhado a sequência de estudos de fé, fidelidade e força da revista Palavra da Vida nesse segundo trimestre de 2023. Hoje nós vamos estudar a lição 8, Fidelidade e Comprometimento. Desde já eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes. Nós vamos examinar alguns versículos, o texto de Juízes 3, 4 e 5. Então vamos orar, buscar o Senhor e começar a estudar a palavra do Senhor. Desde já, guarde seu coração, sua mente em Cristo Jesus, para que nós possamos aproveitar bastante dos ensinos da palavra de Deus. Feche os seus olhos, coloque o seu coração no altar onde está o Senhor, no trono do Senhor, nosso Deus poderoso. Vamos falar com Ele. Pai, graças nós te damos, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel e justo. O Senhor nos ama, tem preservado a nossa vida e nos tem dado porção da Tua palavra para crescimento na Tua presença, conhecimento da vontade do Senhor, a fim, ó Deus, de que possamos praticar a Tua palavra, te obedecer, e assim certamente estaremos dando alegria ao Teu coração. Pai, meu irmão, minha irmã que estão agora assistindo a IBD online, ó Deus, na casa deles, Pai, que haja paz, que haja Tua paz, que haja silêncio, ó Deus, que haja ali um comprometimento com o Senhor e com a Tua palavra agora para estudar. Os irmãos que têm essa dificuldade, Senhor, aquieta-lhes o coração, que não importem as circunstâncias ao redor, que o coração deles esteja afinado com o Senhor e a mente sendo levada cativa a Cristo, para que possam também desfrutar desse momento precioso da palavra do Senhor. Nós te agradecemos as bênçãos e te pedimos, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, ilumina-nos, ensina-nos a Tua palavra, ó Deus. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Bíblia aberta, Juízes capítulo 3. Nós vamos nesta lição estudar sobre 3 libertadores, 3 juízes do povo de Israel, ok? Nós vamos falar sobre eles nesta manhã. A gente vai falar sobre Eude, Otiniel e Débora. Otiniel, se você não esqueceu, nós já falamos sobre ele na semana passada, que foi aquele que casou com a filha de Caleb, não é? Então Otiniel, ele é sobrinho, mas também genro de Caleb, casou com Axa, lembra? Então, ele é um dos juízes, um dos libertadores, e nós vamos ver isso agora aqui no capítulo 3 de Juízes. Lembra também que nós conversamos na semana passada que o livro de Juízes, né, uma história que se passou em 350 anos, onde o povo de Israel ele passou por ciclos, né? E esses ciclos eram de desobediência, idolatria, arrependimento, busca ao Senhor e libertação, né? Então, esse ciclo vai acontecer durante todo este livro. Lembra disso? Isso, muito bom que a sua mente está ativa. E aí, nós vamos ver agora esses acontecimentos na vida desses 3 primeiros juízes. Vamos ler a palavra de Deus, capítulo 3, do verso 7 até o verso 11. Os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador e os libertou, Otiniel, filho de Kenaz,
irmão de Calebe, mais novo do que ele, e veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Então vejamos aqui, aliás, antes, corrigindo, Otiniel não era filho de Calebe, né? Filho do irmão de Calebe. Às vezes a mente da gente dá aquela falhada, mas há tempo o Senhor nos ajuda a corrigir. Então, olha o que aconteceu. O povo de Israel, mais uma vez, se afastou do Senhor, né? Isso aqui aconteceu no norte de Israel, na Mesopotâmia. Então, eles voltaram a servir aos Baalins e a Astarote, deuses do mundo, não o nosso Deus. O que acontece quando a gente se afasta daquilo que Deus tem solicitado de nós, da nossa fé? O que acontece quando Deus nos dá uma orientação e nós desobedecemos? O que acontece quando Deus diz, olha, um só Deus, adorarás a um só Deus, só a Ele te encurvarás, só a Ele prestarás culto. E aí? Olha só, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Você já parou para pensar nessa expressão? A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Muitas vezes nós pensamos assim no amor do nosso Deus, e realmente Deus é amor, mas às vezes nós queremos que o amor de Deus seja mesmo infinito, grande, né, insuperável, e assim mesmo ele é, mas nós queremos que a ira de Deus seja piquititinha, né? Deus não é um Deus que se ira. Nós queremos proteger Deus daquilo que nós achamos ser ruim, mas acontece que o nosso Deus é um Deus que se ira contra o pecado. Quanto mais quando ele dá um direcionamento para que o seu povo caminhe bem, seja feliz, seja abençoado. E esse povo esquece rapidamente e volta ao pecado, o pecado da idolatria. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os vendeu. Quer dizer, agora seriam comprados pelos seus próprios desejos. Aquilo que eles queriam, o Senhor deixaria que eles fossem vendidos, né, para a Mesopotâmia. Olha só, né? Tornarem-se escravos de deuses, escravos de nações, escravos de pecados, porque o nosso Deus se irou contra eles, tirou aquela proteção, pelo contrário, trouxe punição. Então, essa opressão, como o autor diz aqui na nossa revista, essa opressão aconteceu por causa da idolatria, desse ciclo de afastamento do Senhor. E aí, como seria para eles viverem em paz? Se a ira do Senhor se acendeu contra Israel, se o Senhor os vendeu, quem consegue ficar em paz diante de um Deus irado? Aliás, diante do nosso Deus irado, porque há um só Deus. E como viver em paz assim? Então, a palavra de Deus diz que eles buscaram ao Senhor. Não é? Esse texto que nós lemos. Então, Israel buscou ao Senhor, clamou ao Senhor, verso 9. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador e os libertou. Interessante também que para falar da ira do Senhor, o texto é curto e claro, né? Mas para falar da benevolência do Senhor, do cuidado do Senhor, da ação do Senhor em libertar o seu povo, o texto é maior, por causa da brandura de Deus. Olha como Deus é misericordioso e fiel. Dentro da nossa lição, nosso tema fidelidade e comprometimento. O que eu acho mais impressionante, eu queria pensar com você se você também acha isso impressionante. Deus é fiel.
Deus tem compromisso com o seu povo. Deus tem compromisso comigo. Deus tem compromisso com você, filho de Deus. Nós também precisamos ser fiéis ao Senhor e temos compromisso com Ele. E apesar de toda essa situação, o povo buscou o Senhor. O verso 7, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e serviram aos Baalins. Ah, que pena, não é? Mas quem foi que o Senhor levantou aqui? Quem foi? Quem foi o primeiro libertador, o primeiro juiz? Otiniel, o sobrinho, né, e genro de Caleb. Vamos ver como que foi isso? Verso 10. Bíblia aberta, leia por favor. Vou fazer de contas que estou ouvindo você ler aí em voz alta. Leia, por favor. Veio sobre ele, sobre Otiniel, o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a sua peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria. E a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. A terra então sossegou por 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Se o Senhor não tivesse levantado Otiniel para ser o juiz e o libertador do povo de Israel, como você acha que seriam 40 anos de ira do Senhor sobre o povo? O que será que poderia acontecer com essa nação se Deus não enviasse o libertador? O que poderia acontecer com a nação se eles não clamassem ao Senhor? O que será que já estava acontecendo com a nação a ponto deles clamarem ao Senhor? Sabe quanto tempo que eles levaram sob servidão aqui? O texto fala no versículo 8. Quanto tempo eles ficaram sob servidão para precisarem clamar ao Senhor? 8 anos. 8 anos. Levaram 8 anos para aprender que precisavam clamar ao Senhor e se arrepender dos seus erros para que o Senhor enviasse o libertador. E a ação do Senhor foi de paz durante 40 anos. Mas, como temos dito, o ciclo, né? O ciclo se repete. E agora nós vamos ver no capítulo 3, ainda a partir do verso 12, que após a morte de Otiniel, vai voltar a acontecer tudo de novo. Vamos ler juntos? Você me acompanha aí na leitura da sua Bíblia? Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então agora os filhos de Israel fazem mal aos olhos do Senhor, se afastam do Senhor, porque tem muita coisa que aos nossos olhos parece certo. Tem muitas situações, principalmente hoje em dia, muitas atitudes, né, de crianças, jovens e adultos que aos nossos olhos, qual o problema? Qual o problema? Quantas vezes a gente ouve essa expressão, todo mundo faz, qual o problema? O problema é que uma atitude ou muitas atitudes podem parecer mal aos olhos do Senhor. E se Deus já direcionou na sua lei, na sua palavra, na sua graça, que aquilo parece mal aos olhos dele, não importa se todo mundo faz. O Filho de Deus vai perder a bênção se fizer o que todo mundo faz e que desagrada ao Senhor, né? E então o Senhor esforçou a Eglon. Olha, Deus deu forças a Eglon para ficar contra Israel, o rei dos Moabitas. E aí, vamos ver a partir do verso 13, Eglon
ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, quanto tempo? 18 anos de servidão. Ah! Quantos anos você gostaria de ceder aos seus prazeres? Ou quantos anos você acha que você pode estar cedendo aos seus prazeres, às suas vontades, e aquilo que todo mundo faz e que contraria ao Senhor? Servindo a outros deuses, não é? Debaixo de maldição, debaixo de juízo de Deus. Graças a Deus, que nos dá vitória sempre pelo seu amor, pela sua fidelidade e pelo seu comprometimento, e isso aconteceu aqui também. Porque nós vamos ler agora juntos, a partir do verso 15, como o Senhor trouxe agora a libertação, após, claro, Israel fazer cumprir a segunda parte do ciclo, né? Voltar-se para o Senhor, clamar ao Senhor. Então vamos ler? Me acompanha? Verso 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. Portanto, presta atenção nisso, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Então agora esse libertador que Deus levantou, Eude, um homem canhoto, vai visitar o rei levando um presente. Que presente é esse? Verso 16. E Eude fez uma espada de 2 fios do comprimento de um côvado, e cingiu-a por debaixo das suas vestes a sua coxa direita. Então eu quero que agora que você imagine essa cena, tá ok? Eude, canhoto, ele fez uma espada de 2 fios, né, de 2 gumes, cortava para lá e para cá a espada, e da medida de um côvado. A medida de um côvado, ela corresponde à ponta do nosso dedo médio, ok? Até aqui, ó. Então a ponta até aqui. Essa medida é a medida de um côvado, ok? Então se a gente for calcular mais ou menos aqui, ó, seriam 40 centímetros, mais ou menos, aproximadamente 40 centímetros. E esse canhoto fez essa espada e colocou a espada na sua coxa direita, não é? Então, é claro, né? Quem é destro, quem usa a mão direita, não é canhoto, né? Coloca do lado esquerdo. Como a Bíblia destaca que ele era canhoto, ele colocou na coxa direita encoberta. O rei não sabia. Então, eles levaram um presente e Eude fez uma espada de 2 fios e guardou essa espada. E aí, verso 17, e levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas. E era Eglon um homem muito gordo. Então o rei dos Moabitas, Eglon, ele era obeso, bem gordo. E o texto vai mostrar isso com mais clareza ainda. Sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxeram o presente, né? Então Eglon recebeu o presente, mandou todo mundo embora. Porém, Eude voltou do ponto que estão as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. Imagina a cena mais uma vez. Rei, eu queria contar um segredo para o senhor. Eu tenho uma palavra. E o rei virou e falou assim: se é segredo, fica quieto, eu vou dar um jeito. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. Então, quer dizer, não fala aqui onde está todo mundo, né? E aí o que acontece? Eude entrou no cenáculo fresco, né, num lugar à parte, que o rei tinha para si só, onde estava sentado. E disse Eude: tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então, quando Eude falou que tinha uma arma secreta, né? Uma palavra secreta para ele que era da parte de Deus, ele se levantou da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda
Lançou mão da espada da sua coxa direita e lhe a cravou no ventre, de tal maneira que entrou a empunhadura após a folha e a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre. E saiu-lhe o excremento, quer dizer, entrou mesmo, barriga dentro, né? Furou ali, porque de 2 gumes abriu, né? Então Eude saiu à sala, cerrou sobre ele as portas do cenáculo e as fechou. E saindo ele, vieram os seus servos e viram, e eis que as portas do cenáculo estavam fechadas, e disseram: sem dúvida, está cobrindo seus pés da recâmara do cenáculo fresco. Quer dizer, cobriu os pés, está tranquilão lá, está na fresca. E esperando até que se enfastiarem, ou até se entediarem, não é? Eis que não abriu as portas do cenáculo. Então tomaram a chave e abriram, e o seu senhor estava estendido, morto em terra. E Eude escapou, enquanto eles se demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim. Os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles, e disse-lhes: segui-me, porque o Senhor vos tem dado os vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão a Moabe, e a nenhum deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos, todos homens valorosos, não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel. A terra sossegou 80 anos. E aí? O que você está desfrutando, tirando o sumo desse texto tão lindo, a palavra de Deus? Como assim lindo, pastora? Teve um assassinato aqui? Não, meu irmão. Teve libertação. Teve libertação de um forte inimigo. Teve libertação de um caminho de pecados contra o Senhor. Teve libertação de um povo que clamou ao Senhor arrependido, porque estava fazendo coisas que aos olhos do Senhor eram más. Houve libertação. Amado, às vezes a gente pensa que uma ação dolorosa do Senhor, né, não é contra nós, é contra aquilo que estava nos prendendo, né? Não deve doer na gente, não. Tem que doer em quem estava nos tirando do caminho do Senhor. É assim que a palavra de Deus ensina, não é? Era tempo de guerra, era tempo de conquista, tempo de batalhas. Hoje em dia nós não estamos vivendo esse tempo de guerras e de batalhas. Aliás, parando para pensar, espiritualmente não é bem assim. Mas nós não estamos assim escravos, não é, de nações que querem que nós façamos aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Aqui no Brasil, se nós quisermos fazer alguma coisa que é mal aos olhos do Senhor, é por decisão nossa, não porque a nação nos oprime a isso, nem o líder da nação nos oprime a isso. É decisão pessoal, porque somos uma nação livre, mas aqui era diferente. O Senhor os havia entregado à servidão, então isso aconteceu. Não é? E caminhando mais, agora no capítulo 4, a gente vai ver a terceira opressão. Primeira opressão com Otniel, diante da Mesopotâmia. A segunda opressão aqui com Eude, né? na servidão aos Moabitas. E agora a servidão sobre Jabim, rei de Canaã. Mais uma vez, vamos ler capítulo 4? Os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. 20 anos. Porque fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Se tornaram escravos por 20 anos.
Não é mole, não. Não é mole, não. Aí você, parando mais uma vez, você pode pensar assim, quantos filhos, né, de cristãos assim que servem ao Senhor, que são comprometidos, mas os seus filhos não servem ao Senhor, porque não concordam com as leis de Deus, não concordam com a prática de amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo e servir a Deus. E eles, como que pode? Como que pode? Estão em servidão, fazendo coisas que não agradam a Deus, estão servindo ao pecado, servindo a outros deuses. E aí ficam sob juízo, em opressão. E aí a gente olha para muitos dos nossos filhos que estão assim, né? Graças a Deus eu não vivo essa experiência, mas eu convivo e sei de muitos irmãos que têm essa experiência, filhos que estão oprimidos, deprimidos, opressos, né? Bombardeados com o pecado em suas vidas, vivendo dissolutamente, fazendo coisas que desagradam o Senhor, dizendo não quero o Senhor, não quero o Senhor. Então o Senhor os entrega, o Senhor os vende aquilo que eles querem e passam a ser escravos do pecado, escravos dos seus desejos e vão de mal a pior. É assim, né? Mas aqui, nesse ciclo de afastamento do Senhor, clamar ao Senhor, o Senhor envia um libertador por causa do arrependimento e do clamor e os salva, os liberta. Então nós vamos ver isso agora no capítulo 4, a partir do verso 4. E através de uma mulher, que me deixa muito feliz, né? E orgulhosa. Graças a Deus o Senhor também usa a nós mulheres. Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Então a juíza, né? Julgava a Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então, em qualquer contenda, qualquer dúvida, eles iam perguntar para ela, perguntar o juízo que Deus tinha para eles, né? Resposta, a decisão. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo, vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens, dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Então essa mulher sabia que Deus havia dado uma ordem de libertação, né? Porque o povo aqui, olha, estava buscando o juízo de Deus, estava buscando servir a Deus, né? Estava debaixo ali da opressão, mas estavam arrependidos, clamando ao Senhor. Então Deus avisou a Débora que haveria livramento e falou com ela até como faria. E ela disse: olha, Baraque, você não sabe? Vai, atrai gente ao monte de Tabor. Toma contigo 10.000 homens. 10.000 homens. E vai lá aos filhos de Zebulon. E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua mão, e o darei na tua mão. Olha o que essa mulher de Deus está dizendo. Olha só, Baraque, Deus já falou. Eu vou atrair o capitão Sísera e seus guerreiros aqui no monte. Eu vou atrair. E você vai à peleja. Vai à peleja. Mas olha o que Baraque disse no verso 8. Lê aí comigo. Versículo pequenininho. Vamos lá? Disse-lhe Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Então, se você vai atrair nada dela, vai atrair eles aqui nada. Se você for comigo, eu vou. Se você não for, eu não vou não. Não vou não. Confiança nessa mulher de Deus, não é? Então ela disse: certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes.
Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. E Éber queneu se tinha apartado dos queneus, os filhos de Joababe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até ao carvalho de Zaanaim, que está junto a Quedes, e anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete-Agoim até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu de diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele, e o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque o seguiu após os carros e após o exército até Arosete-Agoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio da espada até não ficar um só. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Mas aí a gente vai ver a partir do verso 18 aqui, não é? Que Jael vai sair ao encontro de Sísera, e Sísera será morto. Libertação após clamar e obedecer ao Senhor. Precisamos ter essa fé comprometida de Débora, essa fé de sabedoria, não é? Precisamos ser assim, amados. E o nosso Deus requer de nós esse comprometimento pela fé. Ninguém sabe, na verdade, ninguém sabia, na verdade, como seria a vitória. Não sabia. É só obedecer. Observaram que o texto diz que o Senhor derrotou? No verso 15, o Senhor derrotou. Quando nós obedecemos, apesar de nós estarmos envolvidos nas batalhas, né, é o Senhor que vence. É o Senhor que vence. Porque todos os inimigos do Senhor que estão contra nós são inimigos do Senhor. Nós somos povo do Senhor. Então o Senhor vence. Nosso Deus é guerreiro vitorioso. É Deus Todo-Poderoso. Grande é o Shaddai. Deus Todo-Poderoso. Isso quer dizer, esse nome hebraico é o Shaddai. Deus Todo-Poderoso. Assim é o nosso Deus. Basta confiar, ter fé, comprometimento, obediência. E isto aconteceu, amados. Com Otniel, com Eude e agora com Débora e Baraque. Então eles enfrentaram essa terceira opressão, mas o Senhor, pela fé, deu vitória. E aqui a gente viu que essa opressão durava 20 anos, né? Como o autor destaca na lição, e eles venceram o exército de Sísera. Eu destaquei aqui algumas lições pertinentes que o autor, o nosso querido pastor, né? Ele destaca aqui algumas lições pertinentes. A fé atrelada à coragem de Débora nos mostra o quanto o Senhor pode nos usar quando vivemos em sua total dependência. Nós poderíamos ser inúteis, não é? Mas se nós desejamos servir ao Senhor, o Senhor usa as nossas vidas para a sua honra e para a sua glória. Basta sermos completamente dependentes dele. Nos sentirmos úteis e dependentes do Senhor. Servir ao Senhor na dependência. E aqui o autor diz também, é provável que Jabim, rei de Canaã, e Sísera, comandante do exército, confiassem mais em seus carros. Mas, como diz o salmista, nossa confiança deve estar sempre no Senhor. E aí o autor destaca o Salmo 20, verso 7, que no Senhor deve estar a nossa confiança. E agora no capítulo 5, a gente vai ver o registro do louvor e adoração de Débora. Nós devemos dar
toda a honra ao Senhor nosso Deus. Eu quero te convidar a ler comigo o capítulo 5, do verso 6 até o verso 11. Olha o cântico de Débora. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei. E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se, por isso, o escudo ou lança entre 40.000 em Israel? Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Louvai ao Senhor. Vós, os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto, onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram as águas, ali falai das justiças do Senhor, das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. E o povo clamava: Débora, Débora, canta, Débora, canta, Débora. Entoa um hino ao Senhor. E assim, irmãos, é que acontece na nossa vida. Talvez você também esteja vivendo ciclos na sua vida ou na sua família. Assim, desobediência, cai no juízo de Deus, na ira de Deus. Mas se clamar ao Senhor, hoje nós temos o libertador eterno, tempo inteiro ao nosso lado. Jesus, o nosso libertador. Hoje não precisamos mais de juízes, nem de libertadores humanos. Temos o Senhor Jesus, o nosso libertador, o nosso grande ajudador. Basta clamar o nome de Jesus. Basta clamar o nome de Jesus. Eu gosto daquele cântico que diz: e clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Então, as nossas lutas hoje, as nossas batalhas espirituais, Senhor Jesus nos ajuda. Basta clamarmos. Ele nos ajuda a levar essa cruz que o mundo coloca nos nossos ombros. Ele é vencedor, ele é libertador. E que essa lição, na sua vida, na minha vida, de fidelidade, comprometimento, nos leve a pensar e agir segundo aquelas coisas que agradam ao nosso Deus. Uma vida que agrade ao Senhor. Não importa o que os outros dizem, também não importam as circunstâncias, façamos aquilo que agrade ao Senhor. E eu peço a Deus que Ele abençoe a sua vida, a sua família e a sua casa. Eu peço isto ao Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe.